Felipe Alto. Eu sou o Iago e eu faço letras, então eu entendo zero de física. Mas dilatação dos sólidos pra mim é quando tu aquece um sólido. Então logo ele se dilata por ele ser talvez de metal. Porque o metal com o calor é dilatado. Pelo que eu me lembro, até onde eu aprendi. A utilidade térmica seria tipo transmissão do calor entre dois corpos. Que eu me lembro assim de física que a gente teve por cima, em dilatação tinha aquelas 3 dilatações. Que era volumétrica, eu não me lembro as outras, superficial, eu lembro que era 3 tipos. É isso que eu lembro. Tá, a dilatação é tipo quando tu aquece um sólido, por exemplo, a dilatação linear é, tipo, tu tem uma chapa metálica, aí na medida que tu aquece ela vai se estendendo. Por exemplo, se tem um bloco metálico, na medida que tu aquece, ele se dilata para todos os lados. Cara, eu acho que dilatação dos sólidos são trocas de calor. Dilatação. Praticamente todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, dilatam-se com o aumento da temperatura e contraem-se quando sua temperatura é diminuída, e o efeito da variação da temperatura, especialmente a dilatação, tem muitas aplicações na vida diária. A dilatação é proporcional ao aumento de temperatura, mas não é a mesma para diferentes materiais, ou seja, até mesmo para uma variação de temperatura igual, a dilatação dos corpos não será a mesma para diferentes materiais, pois cada um tem um coeficiente de dilatação característico. A dilatação de um corpo ocorre em todas as suas dimensões. Primeiro, dilatação linear. Ocorre quando o corpo tem expansão em uma dimensão. Por exemplo, os fios de telefone ou de luz. Expostos ao sol nos dias quentes de verão, variam suas temperaturas consideravelmente, fazendo com que o fio se estenda, causando um alargamento maior, pois aumenta seu comprimento, passando de um comprimento inicial para um comprimento final. A mesma coisa acontece com o fio de cabelo quando se utiliza a chapinha para alisá-lo. Dizemos que a dilatação provoca um aumento de comprimento dado por L é igual a LF menos LI. A dilatação do fio depende de 3 fatores: da substância que é o fio, da variação de temperatura sofrida pelo fio, do comprimento inicial. O comprimento aqui descrito para um fio é geral para qualquer corpo que tenha uma de suas dimensões muito maior que as outras duas. E nesse caso, podemos nos concentrar na dilatação linear e calcular a variação do comprimento do corpo pela expressão. A variação de comprimento do fio é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a diferença de temperatura. Segundo, dilatação superficial. Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois sua terceira dimensão é desprezível frente às outras duas. Por exemplo, uma chapa. Neste caso, a expansão ocorre nas 2 dimensões lineares, ou seja, na área total do corpo. Na figura, temos uma chapa retangular que, quando aquecida, teve toda a sua superfície aumentada, passando de uma área inicial para uma área final, de modo que a dilatação superficial é... A dilatação superficial, da mesma forma que a dilatação linear, depende da diferença de dilatação superficial, é igual a 2 vezes o coeficiente linear, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. A dilatação superficial é utilizada na colocação de aros metálicos ao redor das rodas das carroças. Nesse caso, o aro tem diâmetro menor que o da roda, por isso é aquecido para que possa colocá-lo e, ao esfriar, se contrai, perdendo-se fortemente a roda de madeira. Terceiro, dilatação volumétrica. A grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. E quando aquecidos, sofrem expansão nessas 3 dimensões, o que proporciona um aumento de volume total do corpo. A dilatação ocorre de modo semelhante às dilatações linear e superficial, porém depende do coeficiente de dilatação volumétrica, que é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, γ é igual a 3α. A diferença de dilatação volumétrica é igual ao γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura.
Eu acho que condutividade térmica é uma parada muito importante para a sustentabilidade do planeta e eu acho que a gente deve preservar e deve ser uma demanda populacional, tá ligado? A gente tem que fazer protesto para protestar por melhores condições de condutividade térmica, tá ligado? As calefações, assim, os prédios do Bela Vista não vivem sem calefação no piso, tá ligado? Imagina se, tipo, pé de empresário pode ficar gelado, tá ligado? Sei lá se é isso também que quer dizer condutividade térmica. Condutividade térmica. A condutividade térmica quantifica a habilidade dos materiais de conduzir energia térmica. Estruturas feitas com materiais de alta condutividade conduzem energia de forma mais rápida e eficiente do que estruturas feitas de materiais com baixa condutividade térmica. Dessa maneira, materiais com alta condutividade são utilizados em dissipadores térmicos. Já materiais de baixa condutividade térmica são aplicados na confecção de isolante térmico, como por exemplo os cobertores. A condutividade térmica é uma característica específica de cada material. Depende tanto da pureza como da própria temperatura em que esse se encontra, especialmente em baixas temperaturas. Em geral, a condução de energia térmica nos materiais aumenta à medida que a temperatura também aumenta. Quantidade de calor dividido pelo intervalo do tempo vezes o comprimento dividido pela área é igual a constante vezes a diferença de temperatura.